Podemos imaginar que certamente as reações que pode ter desencadeado nos ouvintes e nas ouvintes judeus da diáspora quando este Evangelho lhes é anunciado. Porque vai tudo numa linha oposta às suas expectativas. Vai numa linha oposta às suas expectativas. Portanto, não só não era para aperfeiçoar, era tudo novo. Era uma nova criação. Agora sim, há uma constituição de reino, reinado de Deus a valer, e nem sequer há lei. Nem sequer há lei. Há uma prática de fraternidade. Há um crescer de dentro para fora, nos seres humanos, em cada ser humano e em cada povo. Há um crescer em liberdade, em maioridade, em sabedoria, em autonomia, em protagonismo histórico, em criatividade, que nem sequer haverá lei. Porque a lei sempre é redutora, sempre infantiliza, sempre acaba por escravizar, sempre acaba por subjugar as pessoas. Acaba por funcionar como uma espécie de camisa de forças que não deixa expandir-se as pessoas. A lei como grande instituição. E tudo que é institucional tem sempre essa marca envenenada, demoníaca, para usar um adjetivo mítico, demoníaca em relação aos seres humanos e aos povos. Portanto, não se trata de uma nova lei, trata-se da grande novidade, a grande criação, a Constituição, a apresentação da Constituição definitiva do reinado de Deus Criador, nosso Abá e Abá de todos os povos, em radical igualdade, em total, duélica, imortal oposição ao Deus ídolo e seu reinado. Hoje, a grande ordem mundial financeira à escala global, que está a dominar, a governar, a dirigir o nosso mundo. Portanto, está a castrá-lo diariamente, a sequestrá-lo, a oprimi-lo, a destruí-lo, a descriá-lo diariamente, até desaparecer da face da terra tudo o que seja minimamente humano, para ficarem apenas robôs, mercenários, sem entranhas, sem sensibilidade, sem emoções, sem nenhuma comunhão, sem nenhuma relação, sem nenhum afetos, que é o grande objetivo da grande ordem mundial, global, financeira, deste século XXI. Alerta, porque é exatamente o oposto. Está nos antípodas desta Constituição do reinado de Deus, que Jesus, ou melhor, que as comunidades que escrevem o Evangelho de Mateus, aqui nos apresentam de forma compilada, sistematizada, num trabalho racional delas, e que reproduz o essencial da prática do testemunho de Jesus, testemunho, prática maiútica, testemunho também maiútico de Jesus, quer dizer, também das suas palavras. Ao ver a multidão, Jesus sobe ao monte, e depois de se ter sentado, os discípulos aproximam-se dele. Então Jesus toma a palavra e começa a ensiná-los. Vai falar aos discípulos. Aqui ainda não apresentou neste Evangelho a constituição do grupo dos 12, irá apresentá-la mais adiante. Mas já havia uns quantos discípulos
discípulas que andavam com Jesus, que ele havia chamado neste Evangelho, havia chamado diretamente na Galileia. Portanto, dirige-se estes 3 capítulos dirigem-se fundamentalmente aos discípulos, às discípulas de Jesus. E isso é preciso ter também isto em conta, porque se dirige a eles e elas, pois é para que, certamente, entre os povos que constituem o nosso mundo, se não todos os povos, pelo menos haja fermentos, haja seres humanos que no meio, entre os mais povos, organicamente ligados aos demais, estejam a contribuir no decurso da história para a transformação desde dentro deste reinado do Deus ídolo perverso, mentiroso e assassino, em cada vez mais reinado de Deus Criador, nosso Abá e Abá de todos os povos. Dirige-se aos discípulos, portanto, onde estão incluídas certamente e necessariamente as discípulas, e até elas sempre em primeiro lugar, porque sem as discípulas nós hoje não teríamos sequer memória de Jesus. E estes discípulos são aquelas em quem Jesus coloca a sua expectativa de se abrirem a estes princípios, a estes valores do reinado de Deus, portanto que aceitem despojar-se de tudo mais, de tudo que tinham aprendido, vivido até então, dos valores todos que tinham adotado, que tinham praticado e que porventura ainda tinham em mente a realizar, dos ideais que traziam dentro de si, tinham-se despojado de tudo isso para agora acolherem estes princípios, estes valores tão opostos, tão antípodas dos que eles conheciam e do que o templo de Jerusalém lhes mostrava, lhes ensinava, do que os doutores da lei, os fariseus e os escribas também ensinavam e praticavam, do que os do Sinédrio, os grandes proprietários latifundiários da Palestina da época de Jesus, contra os camponeses pobres, empobrecidos, também tinham e seguiam e certamente praticavam e gostavam muito que se ensinasse, por isso apostavam tudo nos fariseus, nos doutores da lei, nos sumos sacerdotes e nos grandes sacerdotes, para que veiculassem esses falsos valores aos camponeses, aos indigentes, aos pobres, aos empobrecidos, aos oprimidos, para que eles pudessem, os grandes latifundiários que constituíam o Sinédrio, pudessem estar à vontade, salvaguardados nos seus privilégios assassinos, no seu viver de mentira e de hipocrisia, pudessem estar sãos e salvos, sem riscos de maior, até sem necessidade de recorrerem a muita segurança privada, a muito policiamento, porque se as vítimas interiorizassem tanto essa falsa doutrina pregada, ensinada nas sinagogas pelos escribas e fariseus, doutores da lei, chefes de sinagoga, e também tudo levado ao extremo no templo de Jerusalém pelos sumos sacerdotes e os grandes e os outros 18.000 sacerdotes, pois então eles podiam estar sempre descansados que as vítimas nunca se insurgiriam contra eles. A polícia estava dentro das próprias vítimas e elas nunca seriam libertas para a liberdade, nunca chegariam à maioridade, à autonomia, nunca se levantariam. Já prosseguiremos.